Fala, Monster! Tudo certo contigo? Estamos numa época do ano em que as crianças estão em férias, tem as festas de fim de ano, muita gente vai viajar para praia para ver os parentes, mas você tem um aquário. E aí? Fica uma semana fora de casa? 2 semanas? Um mês? Meu Deus! Um mês fora de casa? E o aquário? Calma, nós vamos dar algumas dicas valiosíssimas para você sair de férias e ficar em paz. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional, e você está aqui no canal da Aquarium Monster Shop. Sabe o que é legal do aquário? Bom, deixa eu comparar aqui com outros animais. Por exemplo, gatos, cachorros, mamíferos, coelhos, chinchilas. Dificilmente você vai poder sair por um mês e deixar o seu cachorro sozinho em casa. Vai dar ruim, não vai? Uma semana, na verdade, já vai dar ruim. O legal do aquário é que você consegue deixar ele sozinho por um bom tempo. Até cerca de 30 dias, eu não recomendo muito mais que isso, mas dá para fazer sem ter prejuízos, desde que você siga algumas dicas. Primeiramente, pense exatamente qual é o tempo que você quer ficar fora. Algumas informações que valem a pena você ter é, por exemplo, a quantidade de tempo que alguns dos seus peixes podem ficar sem comer. Se o seu aquário não for um aquário de peixes jumbos, com arraias, por exemplo, que tem um metabolismo que exige comer com certa constância, mas é um aquário com peixes pequenos, como os tetras, como os caracídeos, estilo rasbora, neon, podósporo, a carabandeira, alguns ciclídeos americanos, enfim. Alguns peixes assim, é possível você deixar eles sem alimentação por algum período de tempo que vai te dar uma certa flexibilidade. Por exemplo, não se preocupe, não é nenhum absurdo passar uma semana ou até mesmo 15 dias sem ter qualquer tipo de alimentação. É muito improvável que você vá perder um peixe por causa de fome. Na natureza, esses peixes acabam passando por longos períodos de privação. Ou seja, não é nada do que o organismo deles já não conheça. Se você vai passar cerca de um mês fora, uma coisa que eu recomendaria para você seria, por exemplo, ter uma ração para viagem. É conhecido assim nas lojas. É um tipo de ração que você vai encontrar de duas formas. Uma é uma espécie de gelatina que vai se diluindo na água do aquário e soltando a ração, e os seus peixes vão mordiscando. E você pode ter essa ração que serve para uma semana, para 15 dias, ou ainda aquelas outras que são à base de calcário. Eu não gosto muito dessas porque podem alterar o pH da água. E isso apenas em caso de você viajar por cerca de 30 dias, se não, nem isso. Uma dica boa que eu te dou é você, dias antes de viajar, caso não queira deixar esse tipo de ração, dar uma aumentadinha, quase que superalimentando os seus peixes, cerca de 3 dias antes. Veja, não é necessário, mas de fato isso ajuda a criar uma espécie de reserva que os seus peixes vão usar por um tempo. E depois que essa reserva se esgotar, não se preocupe, eles vão passar bem por 15, 20 dias sem qualquer tipo de alimentação. Se você pensa em viajar os 30 dias, então eu já dei a dica da ração para a viagem, mas outra coisa que você pode fazer é instalar um alimentador automático. Apenas tome muito cuidado ao instalar o alimentador automático. Eu sugiro que você instale antes de viajar, para que você observe o funcionamento. Por que eu digo isso? Porque muitos aquaristas acabam cometendo um erro que pode trazer a morte aos seus peixes. E nesse caso teria sido melhor ir viajar e não dar alimento nenhum, porque isso garantiria a vida e a qualidade da água. O que acontece é um incidente, onde numa má regulação do aparelho, ele coloca comida a mais, e isso faz com que tenha muita sobra na coluna da água, e comida demais vai trazer amônia,
e amônia é tóxico para os seus peixes. Nós falamos sobre isso num vídeo onde a gente conversa sobre o ciclo do nitrogênio dentro do aquário. Você pode dar uma olhadinha no card que aparece aqui em cima. Quanto à evaporação de água do seu aquário, já que estamos numa época de verão, o que você precisa garantir é que a evaporação não atinja a entrada de água no filtro. Dificilmente haveria tanta evaporação assim a ponto de atingir o local de entrada da água, o inflow do seu canister, por exemplo. Então você não precisa se preocupar muito com isso. Basta deixar o nível de água do seu aquário cheio, praticamente quase que até a borda. Outra coisa que eu recomendo você observar é se todos os aparelhos estão ligados, principalmente o termostato. Porque se acontece de você viajar e ter uma queda brusca de temperatura e o termostato não está ligado, afinal de contas é verão, você pode acabar tendo uma surpresa desagradável por causa de queda repentina de temperatura. Em algumas regiões do país isso pode não fazer muito sentido, mas para quem mora no estado de São Paulo, principalmente na capital, ou ainda no Paraná, enfim, no sul do país, como Curitiba, por exemplo, então você sabe do que eu estou falando e isso faz muito sentido. Termostato é um aparelho para deixar 24 horas por dia ligado na tomada, 30 dias por mês e 12 meses por ano. Simplesmente liga na tomada e esquece seu termostato lá. E uma última dica, no caso de um último recurso, você ter alguém para dar uma olhada e alimentar os seus peixes. Mas pelo amor de Deus, cuidado! Pessoas que eu não recomendaria muito, por exemplo, a nossa mamãe. Por quê? Porque, bom, claro que não, porque nem sempre eu estou sendo generalista aqui, estou generalizando, mas mãe é aquela criatura que acha que o peixe comeu tão pouquinho, e ela vai lá e coloca um monte de comida. Explique para sua mãe que o estômago dos seus peixes pequenos é pequeno e para isso eles precisam de pouca comida, porque uma hiperalimentação vai causar sobra e essas sobras vão causar amônia e essa amônia vai matar os seus peixes. Seja lá quem for que você convida, no caso, por exemplo, de um aquário jumbo com arraias, mostre para a pessoa exatamente o que ela precisa fazer. Peixes com as arraias que têm um metabolismo muito alto, precisam se alimentar constantemente, pedem que realmente você tenha uma maior atenção. Então um amigo, uma mãe, um parente passando ali, desde que bem instruídos, podem salvar as suas férias e você ficar sem preocupação. Uma dica que eu dou é que você faça um processo de alimentação juntamente com a pessoa que vai substituir você na sua ausência, para que ela entenda a importância e a maneira certa de se fazer aquilo. Inclusive, Guilherme, se fosse cara, eu não sei, eu tô gravando aqui, mas sei lá, eu acho que eu faria uma videochamada pra pessoa, pra ficar assim, ó. Pega aí a ração, pelo menos os 2, 3 primeiros dias, sabe? Pega aí um pouquinho. Não, solta menos isso e tanto aí, agora coloca. Eu sei que pode ser preciosismo, mas sei lá, né, meus peixes. Então, você já teve a experiência de viajar, voltar e perceber que seu aquário está ainda mais bonito do que quando você saiu? Sim, isso às vezes acontece sim. Não são tão raras as vezes que a natureza toma o seu próprio curso e mantém uma estabilidade do seu aquário, principalmente se é um aquário já bastante maturado. Se essa é a sua experiência, deixa aqui nos comentários. Aliás, se já aconteceu o contrário também, você voltou e o seu aquário estava um caos, sim, isso também pode acontecer. Deixa aqui também nos comentários para a gente trocar essa informação. Inclusive, alguns aquaristas que têm peixes Oscar, por exemplo, ao chegar em casa descobre que de repente ele quebrou o termostato. Oscars podem ser mais temperamentais, na verdade. Se você não sabe muito sobre essa espécie de peixe, dá uma olhadinha aqui. E até o próximo vídeo.